Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Querido Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor nesta manhã, pela Tua palavra, Senhor, pelo momento que estamos aqui, pela oportunidade que o Senhor tem dado para nós de aprendizado da Tua palavra, do conhecimento. Meu Deus, que este ensino fique guardado nas tábuas dos nossos corações, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida da Tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos também, Senhor, que abençoe o pastor que estará ministrando a lição nesta manhã. Seja com ele e Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, amém, graças a Deus. Vamos estar começando a nossa escola bíblica nessa manhã rica e abençoada, que é o desenvolver, né, como cristão, né, irmão, bom crente, a uma escola bíblica dominical de ensino, que é a suma importância da igreja, né, para cada um de nós. Tivemos ontem à noite a nossa reunião do ministério, muito produtiva e rica para todos nós, irmãos. Eu saí daqui, confesso, como um aluno, né? O mesmo qual ensina e o mesmo também qual eu aprendo juntamente com vocês, com aquilo que Deus vai nos orientando. Amém? Graças a Deus. Vamos para a nossa introdução bíblica, em nome de Jesus. Vamos para a nossa introdução bíblica. Graças a Deus, vai ser uma escola abençoada, uma escola boa. Temos vivido momentos de muitas retaliações. E é assim, irmãos, eu estou ali trabalhando, já corro para dentro. Essa é a luta. Desde quando amanhece o dia até que vai deitar. Tem noite, como você sabe, que a gente não consegue, não dorme, que eu tenho que ficar olhando, cuidando. E assim Deus vem nos dando graça. Nós vamos rompendo nossos dias até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Está perto, irmão, a nossa despedida dessa terra. Ah, como nós almejamos os céus. Daqui a pouco tudo se completa, né? Daqui a pouco o nosso pranto se tornará em riso de alegria, né? Porque estaremos para sempre com Ele. Daqui a pouco, irmãos, não vamos precisar mais, irmã Ruth, de sair de casa cedo para ir para trabalhar, aquela luta, meu Deus, você compra, você paga, e aquela coisa, você luta com juros, mas não sei o que. Parece que tudo que você faz, nada dá. Nada dá. É o sacrifício que nós temos nesse mundo. É o sacrifício que temos. Já pensou, irmãos, o que o Senhor nos prometeu? Um lugar. Está comigo. Uma casa. Irmãos, a gente luta tanto para construir uma casa, né, irmão Elias? Luta tanto, mas o Senhor, eu prometi um palácio, eu prometi uma cidade, onde não entra ladrão, não entra cobiça, não entra nada. Eu te prometi algo muito melhor. Isso aqui é transitório, tudo é passageiro, irmão Maicon. Isso aqui é tudo passageiro, tudo transitório. Nada que a gente faz. Daqui a pouco tudo
começo a analisar a visão que Estevão teve, sabe, entendeu? Ou viver ou morrer. Não, já que quer me matar, mate. Mas eu já estou vendo o céu se abrindo. Aleluia! Eu já estou vendo ele me recebendo. Para imaginar, irmão Elias, a visão que Estevão teve. A segurança que Estevão teve diante da morte e a vida. Ele não sentiu medo, ainda fala assim, ó, Pai, perdoa-os, não imputa sobre eles nenhum mal. Mas eu já estou indo, apedreja, eu já estou indo. Não importa o que mate a carne, mas que o Espírito vivifica. A nossa alma tem sede de Deus. Como almejamos este grande dia, querido irmão. Como almejamos. Nós não sabemos como nós iremos se despedir. Nesse abrir e fechar de olhos, no soar da trombeta. Mas o que me chama a atenção é o que o Senhor volte, nos encontre achando assim, dessa maneira, servindo, com alegria, falando, salmodiando, garantindo a cada irmão, a cada irmã. Irmãos, a cada momento que estamos aqui, irmão Elias, de repente, amanhã você vai sentir saudade desse lugar que você não vai ver mais o irmão que estava do seu lado. Daqui a pouco, a despedida ela é muito rápida. Por isso que dá para nós vivermos, irmãos. Vivamos o melhor hoje. Sorria, se alegra no Senhor. Não tenha as preocupações desse mundo na sua vida. Porque esse mundo é assim mesmo. É assim mesmo. É alegria, é tristeza, é dor. Mas nós temos que ter dentro de nós uma segurança tão completa. Tão completa. Daqui a pouco, irmãos, só fica a saudade de nós. Só fica. E por isso devemos esforçarmos para estarmos com Ele. Amém? Vamos lá para a nossa introdução. Queridos, biblicamente os seres humanos, ele possui um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Está em Gênesis 2:24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade. Entre elas, a transgeneridade. Nesta lição, veremos a característica desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Amém? Então, irmãos, a Bíblia fala em Gênesis 2, versículo de número 7, fala sobre a alma vivente, não é isso? À luz da Bíblia, a outorga da vida, aos seres humanos ela é descrita como um resultado de um ato especial de Deus. E esse resultado é para distingui-la da criação de todos os mais seres vivos já existentes. Essa criação, Deus ele comunicou de um modo muito específico e da vida, chamado o quê? Fôlego.
ao primeiro homem, seres humanos. E assim, irmãos, a vida humana, ela está em um nível acima de todas as formas de vida. A vida humana, ela está com a proposta inteligência, raciocínio, ação, educação. Ela tem uma proposta de vida muito ampla, de evolução, geração. Uns inclinam para o bem, outros inclinam para o mal. Não é isso? Uns inclinam para construir vida, outros inclinam para destruir vida. Uns inclinam para propagar, falar do amor e da paz. Outros inclinam pela ambição do ódio, da raiva, a invasão de território, mortes, causar peste, miséria, matar, roubar, destruir. Então, irmãos, o gênero humano, ele é um ser muito criativo. E aí, por que ele está acima de todas as formas de vida? Porque ela pertence a uma categoria. Essa categoria que ela pertence é a parte de uma relação. Qual é a relação essa? De uma qualidade ímpar entre a vida divina e a humana. A vida divina é aquele que respeita o Senhor, tem Ele como seu ser, seu Senhor, Deus Supremo. Ele tem o seu Criador, seu conselheiro, seu amigo, seu doutor, seu juiz, a sua prole. Ele está voltado no seu mais amplo sentimento, guardado no seu respeito, devoção, educação espiritual, vida, humanidade, respeito, criação. Em tudo ele está voltado o quê? Eu venho de uma prole divina e espiritual. Ele me fez homem, a mulher me fez fêmea. Então existe aqui, irmãos, a qualidade ímpar de todas as relações, que essa vida humana, Deus é a fonte suprema da vida humana. Deus é o doutor, é o legislador. Ele construiu o raciocínio, pensamento biológico, a química humana entre os seres humanos. E colocou-se no seu jardim para cuidar ou adorar. Então o Senhor, irmãos, Ele é o ser supremo por excelência. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o primeiro tópico. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Amém? Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Primeiro, identidade de gênero. Identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição
constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Amém? Avaliam qualquer tipo de comportamento sexual. Mistura-se tudo. A diferença, irmãos, que nós precisamos compreender. À luz dessa conclusão, a aplicação da vida, existem pessoas que têm a vergonha de assumir uma visão bíblica do corpo, uma ação bíblica. Hoje a mistura, ela está muito composta, ela está muito assim, irmãos, sem saber diferenciá-los, a parte da feminilidade, da masculinidade. E aí, irmãos, começam o quê? A criar culturas, e as culturas que se criam da infiltração dos seus pensamentos, comportamentos dentro de uma sociedade, de uma escola, de uma visão panorâmica em todas as espécies, desrespeitando a idades mais velhas, crianças, jovens, fazendo ali uma geração de pessoas com comportamento totalmente cultural. E esses comportamentos cultural, eles não deixam as práticas de um respeito mútuo, de excelência, com aquilo que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, quando o Senhor, Ele vem para instruirmos, aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, está escrito: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Não é isso? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então o que nós vemos hoje? Os desafios dos seres humanos, das pessoas diante da palavra de Deus, diante da árvore da vida. Vamos entender que Deus, há duas árvores, Ele coloca no jardim, não é isso? Duas árvores. Estava no Éden. Tinha importância especial, sim ou não tinha? Tinha. A árvore da vida, provavelmente, ela tinha por fim de impedir a morte física relacionada com a vida perpétua entre o povo de Deus. Aí então, vamos colocar, ver, irmão Elias, que Deus estabelece o quê? Limites para o homem e para a mulher. Então, vamos entender. Sentimento que você desenvolver de agora em diante, você vai ter que dar conta dele. Culturas, vontade e desejo que o homem e a mulher desenvolver de agora em diante, não é, irmãos, que a biologia, a química humana, ela vai entender as ciências de uma separação. Ela vai saber diferenciar da prole entre o homem e a mulher, entre o macho e a fêmea. As dívidas do pecado que o homem e a mulher, ele vai passar a ter, ele vai ter que dar conta diante de Deus. Aleluia! As pessoas estão
desrespeitando os limites humanos, os limites da criação, os limites da vida, os limites do amor. E aí, irmãos, a gente precisa de ter um pouco de atenção. Em Gênesis 3 e versículo 22. Gênesis 3 e versículo 22. Fala assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Aí o que nós começamos a ver? Olha, então disse o Senhor: eis que o homem é como um, o quê? Um de nós, sabendo o bem e o mal, não é isso? Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida. E aí, irmãos, vamos estudar isso, vamos entender. Queridos, Adão e Eva, ó, eles tentaram igualar-se a Deus. Igualar-se a Deus. E determinar seus próprios padrões de vida, de conduta. Irmãos, as diferenças que acontecem hoje, irmão Elias, é que as pessoas que aderem a essa vida, eles também se colocam na posição de adequar como Deus, falar como Deus, pregar, anunciar, mas sabendo que ele está com uma mente, uma vontade cauterizada, um sentimento cauterizado, uma vida cauterizada, despadronizada dos padrões bíblicos daquilo que Deus o criou, entre macho e fêmea. E aí? O ser humano, através da queda, ele tomou-se até certo ponto independente de Deus. Já que eu estou livre, sou independente, né? Já que pecou, sou independente, estou aqui. Começou a fazer o que? Os seus próprios julgamentos. As pessoas hoje fazem seus próprios julgamentos, fora da criação. Amém? Irmã Ruth, você vai conversar com uma pessoa que tem um pensamento diferente sobre Deus, ela faz seu próprio julgamento. Julgamento dos seus pensamentos, julgamento do seu pensamento, do seu sentimento, do seu coração, daquilo que sua mente pecaminosa, diabada, começa a entrar e colocar valores. Livre escolha. Aham. Amém? Mais alguma pergunta aí? Alguém tem, por favor? Uma ressalva? As meninas, irmã Gisele, irmã Miriam, irmã Jane, Jefferson, Juninho, mas a irmão Elias, tem um comentário para me ajudar? Irmão Maico, irmã Ruth,
Gabriel, tá entendendo? Tá? As meninas bonitas têm um pensamento, tem uma pergunta? Maria e Júlia? Irmão Elias. Sim. É. E joga isso para Deus, né? Sim. Verdade. Agora tem uma coisa assim. Agora tem uma coisa assim muito importante, porque a morte de Cristo na cruz. Porque os pecados que ele tomou sobre si. Você sabia, irmãos? Algo que Deus está me dando aqui muito importante. Você sabia que quando o pecador reconhece e volta a Jesus, entrega a sua vida a Ele volta à sua vida original do princípio, da sua origem. Quebra todos os paradigmas, os conceitos, os dramas, quebra essa bagaceira toda, cai por terra, porque as correntes se quebram, o mal vai embora, o pensamento ruim vai embora, a vontade da coisa ruim vai embora, essa bagaceira toda ela vira em pó e nada, porque a pessoa volta agora uma nova criatura. Por isso, o poder de Jesus, todos quanto a Cristo que confessa que o Senhor é o Senhor, Ele retorna ao seu próprio estado original de Deus na humanidade. O homem tinha uma vida torta, o Senhor retorna sobre ele, volta à sua origem. Mulher que gostava de homem, quando encontra Jesus, gostava da vida errada, era até casadas, largam suas famílias, seus maridos, vão viver com outras mulheres, mas quando encontra Jesus, ela volta à sua origem de vida natural, se torna uma nova criatura. Por isso o sacrifício da morte da cruz. Assim, irmãos, o homem que está enterrado na sua formação, enterrado no seu juízo, enterrado no seu pecado, enterrado nos seus pensamentos, nos seus costumes, nas suas culturas, tudo isso cai por terra. Jesus chega e vai transformando tudo e fazendo uma nova criatura. Aleluia! Jesus chega e vai fazendo uma nova criatura, vai dando uma mudança de vida. Quantos testemunhos maravilhosos nós já conhecemos e entendemos? Homens que colocaram seios para se tornar mulheres, entregaram suas vidas a Jesus, volta ao seu estado masculino. Hoje fazem tratamento para sair daquele corpo. Nós conhecemos uma vez, né, bem, na rodoviária, né? Quem ele era? Casou, gerou filho, gerou família. Vive andando, pregando por aí, anunciando as boas novas de Jesus. Então, irmãos, as pessoas vivem num estado escravizado dos seus sentimentos. Por isso, irmãos, que a igreja tem que estar pronta e preparada para lidar com essas situações, não de julgamento, mas como libertação. Libertação, libertação, libertação. Profere palavras,
vida, geração, vai ser uma bênção. Deus vai libertar. Satanás vai sair da sua vida, da sua mente. O Senhor vai libertar em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Esse, irmãos, é o maior desejo que nós temos que ter. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Vale um glória nessa manhã. Pensa em quem você mais ama. Profetiza, levante a tua mão. Em nome de Jesus. Se estamos a vida bagaçada, mas vai cair por terra, vai ser quebrado isso. O Senhor Jesus vai aparecer e vai libertar em nome de Jesus. E vai libertar. Em nome de Jesus. Queridos, cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgêneros e transgênero e cisgênero. Se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo do nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com a genitália masculina, e se reconhece homem, transgênero. Irmãos, na minha família havia uma cultura muito grande de beber o primeiro mijo da criança. Mas era um garrafão de vinho, sangue de boi. Verdade. Quando chegava com a criança, estava todo mundo. Vocês estão fazendo cara feia, nem sabe o que é, né? É sério. Quando chegava com a criança, que era o primeiro menino macho, homem, eu me lembro bem que meu pai levantava o garrafão de vinho para cima, estouravam fogos e dizia: é um homem na família. E eles não tinham conhecimento nada bíblico, mas recebia, irmão, era 7 dias de festa, era dias de comunhão, de comunicação. Nasceu, filho de quem? É filho do Eudes, é filho do João, nasceu. Irmãos, e era aquela festa de alegria para receber o nascimento, e todos os homens, irmãos, vinham, estendiam a mão, estouravam o vinho e bebia. Era como o ato da alegria do filho que chegava. Irmãos, era uma cultura pagã, mas porém era uma responsabilidade e um respeito tão grande. Hoje você pode ver que as crianças já nascem rejeitados, já nascem com rejeição. Meu Deus do céu, esse daí, ai Jesus, misericórdia, meu Senhor amado. Ai Jesus, vai, já coça a cabeça, entendeu? Ai, entendeu? O leite é isso e aquilo. Ai Jesus, você, ai meu Deus do céu, mas não sei o que. As pessoas já pensam no problema que a criança vai gerar. Naquele tempo, já pensava na alegria que a criança ia trazer. Eu vivi isso na minha família. Entendeu? Eu vivi isso na minha família. Os valores. Entendeu? Sim. E aí, irmãos, hoje a situação, ela está tão séria que as mulheres engravidam. Já tem alguns pais, alguns homens, que já não tem definição do sexo do seu filho. Não sei se homem, se vai ser
Não sei se é mulher, se vai ser, entendeu? Ainda fala assim, Deus que sabe. Não, irmãos. Nós temos que quebrar esses tabus de maldição, esses tabus de coisas erradas, pensamento errado. Tudo é em nome do Senhor Jesus. Se for mulher, vai gerar filhos, vai dar fruto, vai casar, vai construir família e se tornará uma Débora na vida. Se for homem, será um Isaac na vida. Vai cantar, vai tocar, vai pregar, vai anunciar as boas novas, vai falar de Jesus, vai crescer na graça, no poder e no conhecimento. Aí, irmãos, eu acho que até deveria a Constituição pôr uma lei sobre isso aí, né? Entendeu tudo? Criancinha, pequenininho, menininho, homem, os pais já vai lá e mete brinco no filho homem. Entendeu? Não é a lei de Deus, né? Sim. Meu Deus. Sim. Irmãos, obrigado, irmão Elias. Você quer saber? Vamos quebrar a maldição agora? Vocês querem aprender? Querem aprender? Então guarda aí na sua Bíblia, no seu pensamento. Fica inteligente. Gênesis capítulo 4, versículo 19. Versículo 19. Nós vamos entender isso aqui. Ó. E tomou Lameque para si duas. O nome de uma era Ada. E o nome de outra era o quê? Zilá. Agora vamos ver. Tomou Lameque para si duas. Deus ordenou? Deus mandou? Não. Tá bom. Lameque, para você, se vocês não sabem, Lameque, ele foi o primeiro a rejeitar o princípio do casamento monogâmico. Lameque foi o primeiro a rejeitar o princípio do casamento monogâmico, ordenado por Deus. A depravação hereditária estava se alastrando progressivamente no lar e na família. Você sabia disso? É sério isso, irmãos. Gênesis 2, 22. Gênesis 2, 22. Gênesis 2, 22, olha. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Por que Deus não trouxe duas? Trouxe só uma. Entendeu? Então, o que o homem semear, assim ele se fará. Tem umas pessoas nesse mundo aí que está numa situação complicada. Aí, irmãos, em Gênesis 4, 26, e a Sete, mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos.
Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aí, irmãos, sob o incentivo de Enos, tiveram começo as orações, o culto público ao Senhor. Estará em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2, 7. Então, o que nós começamos a ver aqui? A família começa a ser mudada através da oração. Invocar o nome do Enos invocou o nome do Senhor porque não aceitou aquela palhaçada que Lameque queria fazer. Amém? Irmãos, as coisas só continuam erradas enquanto nós aceitamos. As coisas só não mudam enquanto nós não oramos. A partir do momento que nós propositamos de oração, invocar o nome do Senhor, tem mudança sim. Amém? Vamos seguir em frente. Em nome de Jesus. Olha, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce como genitália masculina, mas se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIA+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Querido, preste bem atenção, mas nada prova. A biologia não prova isso, não afirma. As ciências, até hoje, não afirma. Ao que nasceu macho é homem, ao que nasceu fêmea é mulher. A sua genitália, o seu órgão masculino, o seu sentimento, o seu desejo, Deus, Ele coloca no ser humano o sentimento, o pensamento. O primeiro grito da criança que for homem já sabe. O primeiro choro da mulher que for menina já sabe. Amém? Mas existe, irmãos, uma responsabilidade muito grande também nos pais, que são atribuídos. Tem pais que começam a vestir o homem de menina, criança. Tem mãe que começa a vestir a menina de machinho. Tem pessoas que têm um pensamento falido, irmão, das coisas de Deus. Nós temos que ir para a palavra, né, irmãos? Temos que ir. Dominam não binárias, que não se encaixa em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como essa ideologia, não há conexão entre o sexo biológico e gênero. Uma pessoa que identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Irmãos, vira aquela bagaceira tudo. Ele pega homem, ele pega mulher, ele pega todo tipo de tranqueirada. Entendeu tudo? Sério. É, irmãos. Entendeu? Um trem esquisito isso aí. Entendeu? Até agora não encontrei, não me achei, porque ainda não encontrou Jesus. Hora que encontrar Jesus se acha. Hora que encontrar Jesus, a coisa funciona. Amém? Ficou alguma dúvida aí, irmãos? Não? Vamos aqui no segundo tópico, reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica do hebraico Adão
o homem foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2:7. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Marcos 10, versículo 6. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, corpo, e 2 imateriais: espírito e alma. Espírito e alma. Irmãos, olha, quantas pessoas, até mesmo os crentes, irmãos, entendeu? Que segue esse tipo de situações. Apoia nas redes sociais, apoia nisso, apoia naquilo, apoia não sei o que. Está esquecendo que existe um Deus que está vendo tudo. Você está em concordância. Marcos, por favor, irmãos, leia para mim aí. Marcos 10, versículo 6. Marcos 10, versículo 6. Amém? Alguma coisa mudou aí? Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o quê? Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o homem foi feito alma vivente. Não é isso não, irmãos? Né? E aí, irmãos, tem uma turma aí que quer desconstruir, né? Desconstruir isso aí, irmãos. Entendeu? Desrespeita a Deus, desrespeita o texto sagrado. Irmãos, cuidado, esse povo aí, tome cuidado com isso. Cuidado, né? Tome cuidado, porque a coisa é séria, irmãos. Espírito imundo, irmãos. Vamos ver aqui Marcos 6, versículo 13. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Irmãos, vamos ver que a cura relacionada à unção com óleo, ela é mencionada somente aqui em Tiago 5,14. Vamos ver que eles usavam o óleo, provavelmente era usado como símbolo da presença do poder do Espírito Santo. Por quê, irmãos? É para encorajar, é como ponto do contato, a fé, a cura do doente. Aí, irmãos, o que eu vejo nesse assunto? Nós ficamos só na... Ai, é dó, é coitado, tudo. É dó, é coitado, mas não sei o que, tudo, irmãos. Mas nós temos que ter argumentos para debater esse assunto, para falar sobre isso, para expor o campo das ideias, falar de Jesus, falar da origem, que Ele liberta todo tipo de hostes. Não é isso? Irmãos, nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma é física, corpo, e 2 imateriais, espírito e almas. 1 Tessalonicenses 5,23, Hebreus 4,12.
Desse modo, o corpo físico é invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais determinam o sexo masculino, macho, e os determinam o sexo feminino, fêmea. Amém? Então, irmãos, nós temos que ter, irmãos, uma declaração de fé muito grande. Porque tem muita gente, irmãos, que está em cima do muro. É sério. Muitas pessoas estão em cima do muro. Entendeu? Tem gente que até briga com uma situação dessa. Ele não tem argumento para discutir, ele briga, ele quebra o pau, ele entendeu tudo, se arranha. Intriga a ciência. E aí? Sim, e não consegue entender e nem consegue provar, né? Não consegue provar. Não consegue provar. E aí, irmãos? Irmãos, aí como é que fica a declaração de fé daqueles que... Porque tem irmãos, tem pessoas que são conhecedores, mas que questionam isso também. Hã? Sim, também. 1 Tessalonicenses 5, 23. 5, 23. Ó. Eu mesmo, Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós não cuidarmos dessas três partes? Hã? E se nós não cuidamos dessas três partes? 1 Tessalonicenses 5 e 23. Se nós não cuidamos dessas três partes, irmãos, se nós não declaramos a nossa declaração de fé, nós não reafirmamos, nós reafirmando a visão bíblica. Aí, irmãos, olha aqui, ó, eu mesmo, Deus, vos santifique em tudo e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente
conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, queridos, olha, que coisa mais interessante que eu vejo aqui, irmãos. Vos santifiquem tudo. Vamos ver que a oração final de Paulo é em favor, que ele estava orando para o crente de Tessalônicas, que enfrentava uma diversidade de problemas. E ele fala que eles sejam santificados para um melhor exame de consciência, de pensamento, de vida, do assunto, a palavra de Deus, da santificação para o arrebatamento, que o corpo não pode estar desencontrado com o Espírito Santo. O raciocínio bíblico não pode estar desencontrado com os pensamentos de Deus. A vida da santificação, ela não pode, irmão, estar desencontrada com a pureza. Aí é onde muita gente se engana. No versículo 19, seguindo em cima: não extinguais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstenha-vos de toda aparência do mal. Ele nos manda o quê? Abstenha de toda aparência do mal. Entendeu? Irmãos, tem coisas que a gente sabe, que o fulano que é isso, mas eu tenho amor. Mãe, irmão, tem amor pela vida dele, ore por ele. Mas não negocie com ele, não faça negócio com ele, não arrume nada com ele. Se liberta desse nosso negócio aí. E daqui a pouco, irmãos, a gente está no mesmo laço. Não é assim? Aqui, ó, irmão Elias, uma certa vez daqui, eu saí daqui para viajar. Eu fui para Ponta Porã. Tá. Aí, lá em Goiânia, rapaz, uma pessoa apresentou para mim, bem aparentado, entendeu isso, aquilo, mas não sei o que, entendeu tudo, e conversou comigo, e isso e aquilo, com uma mochila, uma caixa, uma mercadoria, e queria que eu levasse até Campo Grande essa mercadoria para uma pessoa. Irmãos, e conversou comigo, a senhor é pastor, né? Falei, sou pastor, glória a Deus, entendeu? Falou até comigo assim, glória a Deus, entendeu? Aleluia, irmão. Foi de Deus eu te encontrar aqui. Olha só, foi de Deus eu te encontrar aqui. Foi de Deus eu te encontrar aqui. Falei, Jesus, que estreito é esse aqui, misericórdia. Entendeu tudo. Eu fui saindo dele, né? E esse rapaz me acompanhava. Aí eu fui sentar para me as do ônibus sair, fazer um lanche. Ele vai assim, deixa que eu pago, pastor, deixa que eu pago. Meu negócio é abençoar, servo de Deus. E aí naquela perrengue o negócio para entrar ali no ônibus, entendeu tudo e vai daqui. Falou, rapaz, ó, minha mãe, minha irmã tá lá em Campo Grande com um problema assim, tá me esperando. Eu não posso ir, tem que entregar essa mercadoria, eles vão estar na rodoviária esperando isso aqui de Campo Grande, tá tudo certinho. Já conversei com o motorista aí, tudo direitinho, tudo. Falei, Falei, irmão, eu não posso fazer isso por ninguém. Nem para um filho meu eu não faço. Já falei assim. Falei, não, irmãos, eu sou um pregoeiro da palavra, estou pregando a palavra de Deus, não sei o que você tem aí. Eu não posso, não, arruma outra pessoa aí, obrigado, Deus abençoe, certinho. E aí, irmãos, achou uma pessoa lá e levou essa mercadoria para ele. Ô, meu irmãozinho, quando chegou na travessia do estado, o ônibus ficou preso. Era droga. E a pessoa que levou foi enquadrada.
Essa pessoa, esse senhor chorava, irmão. Chorava tanto. Sabe que os federais não querem nem saber, né? Na hora da dura, o pau canta e até o galo perdeu o grito. Né? E aí, irmãos? Esse ônibus ficou lá parado, irmãos. De tempo, e revista um e revista outro. E documento. Oh, entendeu? O senhor está levando alguma coisa aí? Eu falei, não, não estou levando nada. Esse aqui é de quem? Do senhor? Não, né? E aí, de quem que é esse negócio? Aí o rapaz me entregou em Goiânia para me levar, entendeu? Para Campo Grande, entendeu? O senhor está detido. Uma pessoa que não tinha nada a ver com o assunto, nada a ver com o problema chega e acompanha. E aí nós temos que, abstenha-vos de toda aparência. Está aqui, irmãos. Abstenha de toda. Não conheço a pessoa, nunca vi falar, entendeu? Hã? Devemos vigiar ou não? Sim. Irmãos, a constituição moral. O homem foi criado entre outros aspectos. A imagem, a semelhança moral de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral e original. Essa renovação é a obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim, aos salvos, a Escritura diz que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é morada do Espírito Santo. Afronta o corpo, que é o que? A morada do Espírito Santo. Gênesis 6:18. Gênesis 6:18. 6:18. Aula boa, irmão. Aula boa essa aqui, viu? Olha, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de quem? De Deus, e não sois de vós mesmo. Amém? Aí, irmãos, versículo 20. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Pertencem a nós? As minhas decisões pertencem a mim? Nós somos guiados pelo Espírito, irmão. Então nós temos que ter cuidado. Eu vejo muitas pessoas tomando decisões fora da orientação divina. Isso é perigoso, né, irmã Alice? Isso é sério, né? A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus. O homem unir-se sexualmente em uma só carne como a mulher é dom de Deus. Gênesis 2:24. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e reprodução. Mateus 19:4-6. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre o homem e a mulher, na busca da realização conjugal, na procriação da espécie. Eclesiastes 9:9, Salmo 127. A união monogâmica heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade.
1 Coríntios 7, 3, 4. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Aí, irmãos, a coisa mais estranha, junta duas mulheres, entendeu? Eu não sei qual que vai ser o homem e qual que vai ser a mulher. Aí quer formar uma família. A primeira coisa que faz é adotar uma criança, porque não pode gerar. Como é que fica, irmãos? O que vai ser implantado na mente dessa criança? Aí o homem, irmãos, mesma coisa, resolve se juntar. Ou adota um cachorrinho, ou adota uma criança. Irmãos, é tão difícil esse mundo. Desconstrução da família, desconstrução da origem. Aleluia. 1 Coríntios 7, versículo 3. O marido pague a mulher devida benevolência, é da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o na mulher. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Olha aqui, ó, a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Amém? E aí? Dura lição, né, irmãos? Dura lição, mas tem que ser dada, né? Tem que ser dada. Terceiro tópico: efeitos da ideologia transgênero. A depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras é heterossexual. Gênesis 2, 24. Mateus 19, 5. No entanto, entre ativistas, atua na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre o homem e mulher como dado óbvio. Aí, irmãos, querem tirar até a biologia humana, né? Querem tirar até os seus estudos das escolas, de tudo quanto é parte. Querem virar uma bagunça total no mundo. E nós temos, irmãos, que estar orientados. Faz. Verdade, irmão. Conhece a palavra. Conhece a palavra. Mateus 19, versículo 5. Olha. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua, e serão dois uma só. Mas então, não falou, né? Daqui uns dias nós vamos ver aí,
umas escritas, né, aqui, ó. E deixará a mulher e se unirá à sua. É um trem estranho, irmão? Hã? Nós temos que ser aplicados, irmãos. Sim. Meu Deus. Jesus. Irmãos. E aí, irmãos, a Bíblia fala tanto para a gente, né? Abstenha-se de pecar, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. A profanação, irmãos, é uma coisa muito grave. A profanação é uma coisa muito séria. Muito séria. A vontade de Deus para o casamento é que seja vitalício, que cada cônjuge seja único até que a morte o separe. Ah, irmãos, vira uma bagunça tanta, né? Toda. É um caso em descaso, 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 é um caso em descaso. É uma presepada toda, é uma apresentação daqui, uma apresentação dali. Irmãos, hoje os casais desenvolvem sentimentos estranhos. Podem estar casados, mas desenvolvem sentimentos estranhos, perigosos daqui a pouco, irmão. Perdeu tudo. Esse dia eu estava ouvindo uma entrevista de uma mulher, fala, fui casada 3 vezes. Aí na quarta eu fui experimentar diferente. Casei com uma mulher e deu certo. É dessa forma que está, irmãos. Então eles apresentam hoje um problema como solução. Mas não tem um sacrifício vicário da cruz. Hã? Não tem. Não tem. Construção de narrativas militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem o quê? Terapia hormonal e cirurgia e redirecionamento sexual como pretensas soluções e pagam caro por isso, irmão. Nem que custe a morte, mas pagam caro com isso. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes na busca de aceitação social. Divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou que os conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero mente com sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não usam com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base da ciência rigorosa. Romanos 9:20. Irmãos, como que vão enfrentando, colocando os desafios na vida de uma criança que vai ficando com traumas
perigosíssimos, entendeu? O cérebrozinho dessa criança, os pensamentos dessa criança, irmãos, isso aí tem um peso no julgamento do dia do acerto de conta muito grande, muito grande. Romanos 9, versículo 20. Romanos 9, versículo 20. Está escrito: amém. Irmãos, não tem oleiro poder sobre o barro? Não tem? Tem. As pessoas endurecem a quem quer. Endurecimento do coração. Faraó endureceu o coração, não endureceu? Endureceu. E às vezes é atribuído a Deus. A gente vê que em outras ocasiões, Faraó, cujo coração já estava em oposição a Deus, por quê? Recebeu o devido julgamento da parte de Deus. Quando Faraó resistiu à vontade de Deus, a resposta de Deus foi endurecê-lo ainda mais. Tem pessoas, irmãos, que ele sabe da verdade, conhece a verdade, sabe o caminho, mas ele não se liberta, ele não procura se libertar. Ele resiste à vontade de Deus. E aí, irmãos, você já se perguntou, irmão Elias, por que as pessoas você prega, ensina, ora por ele, mas ele continua com o coração endurecido? Ainda mais. Os erros das suas vontades trazem consequências do seu coração. Os erros das suas vontades trazem consequências no seu coração. E aí, sendo assim, o endurecimento do coração. Faraó não foi uma situação arbitrária de Deus, pois ele agiu segundo o seu princípio. Achou que era justo endurecer todos aqueles que o rejeitaram. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 32. Romanos capítulo 1, Romanos 1. Ah, Jesus amado. Ah, Jesus amado. 21, 32. Olha, irmãos, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus.
conselho. Vamos ler de novo? 21. Romanos 1, versículo 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, não é isso? Portanto, tendo conhecido o que há, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. É sério, né? E aí muitas das vezes as pessoas estão glorificando esse tipo de pessoas. Pensam que conhecem a Deus, está lá. Fez uma boa ação, mas negam a existência de Deus. Doa tantos mil para fulano, mas fulano concorda com seus erros, com seus pecados, porque são barganhados pelas ofertas. Indisciplinados, vivem de forma loucas. Deus ama sim, mas não concorda com a sua prática. Deus ama sim, mas não concorda com a sua vida que quer ter. Vivendo como louco, vivendo de uma mentira. Mensagem satânica e mentirosa. Quer ler no versículo 25? Olha, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, a mentira aqui é a mensagem de Satanás, que é o pai da mentira. Mensagem de Satanás, do diabo, que é o pai da mentira. Tanta gente seguindo esse mentiroso, esse pai da mentira, enganador, profano, se apresenta como Deus, mas não é o nosso Deus. E aí? É assim mesmo. Segura mais que tem mais. Toma lá. Romanos 1, 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo-se a si mesmo a recompensa dos que convinham o seu erro. É a Bíblia que está falando, e nela eu creio, eu fico com ela. Aleluia. Por que que você não pode perder uma escola bíblica dominical? Porque aqui você aprende. Escola bíblica é ensinamento para a igreja. Aleluia. Decanda ramanaga surianda lébia. Aleluia. Glória a Jesus. Tem alguma dúvida, irmãos? Vamos encerrar. Linguagem neutra. O movimento LGBTQIA+, que a PN+. É ruim esse negócio, né, irmão? Até para ler é dificultoso, né? Aumentaram algumas letrinhas, né? Requer inserção de uma terminologia neutra ou não binária
Na linguagem objetiva, identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista, elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana. É homem, mas é genérico. É mulher, genérico. Cuidado com os ensinos genéricos que muitos estão tendo por aí. Cuidado com os ensinamentos profanos que muitos estão tendo por aí, achando que é Deus e não é Deus, achando que é certo e não é certo, e você vai perdendo a sua comunhão com os céus. Hã? E aí, irmãos, não bastante a militância pretende substituir as vogais A, E e O, na pretensão de neutralizar o gênero. Deste modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Tanto é que em São Paulo, o governador Tarcísio não aceitou os livros do MEC. E tem que ser cabra macho para governar. Tem que ter lideranças espirituais e convictas que o Criador está vendo tudo. Essa turma aí que não respeita os padrões divinos, fica tranquilo, que quando a ira do Senhor descer sobre a terra, não ficará nem raiz e nem ramo. Não sobra um para contar a história. Quando a coisa aperta, foge tudo, né? Tudo se escapa, né? A Covid apertou aí, sumiu todo mundo, né? Desapareceu todo mundo. Cuidado, gente. A situação vai se apertar. Com Deus não se brinca. Aleluia. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero. É a anatomia sexual, ou seja, masculino, macho, e o feminino, fêmea. Gênesis 1, 27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Ele não errou ao criar sexualidade heterossexual. Para a humanidade, portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus 24, 35. Aleluia! Pode querer mudar tudo, mas fica tranquilo, que a palavra de Deus permanece imutável. Por isso que eu cobro, irmãos, aos irmãos, não falta escola bíblica para você aprender. Para você aprender, conhecer as coisas do céu. Amém? Fica atento, traga caderno, faz anotações, busca, leia. Mateus 24, 35, para nós encerramos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que você faz está escrito. Tudo que você pratica está escrito. Quem quer desconstruir vida e família, está escrito. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Fica tranquilo que o juízo vai chegar. Amém? Vamos colocar sobre os pés. Hoje temos culto, né? Com o departamento.
da mocidade, estará ministrando o nosso irmão presbítero Ronaldo, em nome de Jesus, e vai ser um culto debaixo de uma potente e poderosa mão de Deus. Amém? Que Deus abençoe assim a todos em nome de Jesus. Ore, irmãos, ore. Amanhã nós temos que pagar o lote da igreja, é patrimônio da igreja. E não esqueça do voto que nós fizemos para passar por irmão Elias, que nós temos que pegar logo esse alvará para nós construir, começar o levantamento da igreja, né, irmão Elias? Em nome de Jesus. Irmãos, faça esse voto de fidelidade. Você vai colher frutos de bênção. É um voto tão especial, irmãos. É tão especial esse voto, que nós vamos dar um culto de ação de graça. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos reforçar em oração toda madrugada. O Elias está orando, todos que entraram nesse propósito, que nós vamos colher frutos desse propósito. E nós vamos testemunhar aqui. Vamos colher fruto. Nós vamos atravessar esses dias difíceis cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí, irmão Elias, quando o senhor tiver um tempinho, o senhor já faz a relação dos materiais de primeira mão que nós vamos precisar, tá? Em nome de Jesus. Aí o senhor já conseguiu ver aquele rapaz lá, o moço, para fazer o projeto, para nós fazer um grupo, né? Com o modelo do templo. Marquete. Aham. Não, tranquilo. Beleza. Vamos ver direitinho. Já para nós já não deixar apagar essa chama, irmãos. Não vamos deixar apagar essa chama. Não vamos deixar. Vamos partir para cima. Em nome de Jesus, construir essa igreja. Construir essa escola da igreja de educação de princípios. Em nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, vamos investir na educação cristã. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nosso culto à noite. Muito obrigado pela escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Bebê?